A hérnia cerebral mais importante do ponto de vista clínico é a hérnia tentorial, também conhecida como hérnia do uncus ou do giro parahipocampal. Essa imagem é um desenho esquemático retirado do livro de anatomia do intestino Latarjet, que mostra a tenda do cerebelo, dividindo os compartimentos infra- e supratentoriais, e a gente percebe que a parte anterior da tenda do cerebelo ela é aberta, é o chamado incisura do tentório ou buraco da tenda do cerebelo. Então, quando tem uma lesão expansiva supratentorial, as partes mais mediais e basais do lobo temporal se deslocam céfalo-caudalmente, portanto de cima para baixo, em direção ao forame magno, e essa insinuação dessas estruturas para dentro do buraco da tenda do cerebelo constituem a hérnia do uncus, quando for apenas a parte anteromedial do giro parahipocampal, ou então, quando é todo o giro parahipocampal que hernia, chamada hérnia parahipocampal, também conhecida como tentorial, porque a herniação se faz através do buraco da tenda do cerebelo. Uma vez acontecida a herniação, a gente percebe que o buraco da tenda do cerebelo ele é preenchido pelo mesencéfalo, o terceiro par craniano, o nervo oculomotor está localizado aí, algumas artérias cerebrais, como a artéria cerebral posterior, também tem o seu trajeto, ela passa também ao nível do buraco da tenda do cerebelo. Então essas estruturas neurais vasculares podem ser comprimidas pela herniação parahipocampal, resultando em várias alterações clínicas importantes, como coma, podendo inclusive levar o paciente a óbito. Esse desenho esquemático ilustra uma lesão expansiva supratentorial, podia ser um tumor ou um abscesso. Aqui a gente percebe a tenda do cerebelo, o buraco da tenda do cerebelo e a hérnia parahipocampal. Então ela passou do compartimento supratentorial para o infratentorial, através do buraco da tenda do cerebelo. E nessa passagem, como o buraco da tenda do cerebelo está preenchido por estruturas neurais, como o mesencéfalo, pode haver compressão do pedúnculo cerebral homolateral à herniação pelo próprio giro parahipocampal herniado, ou então do pedúnculo cerebral contralateral à herniação, porque ele pode ser esmagado de encontro à borda cortante dura da margem livre, do buraco da tenda do cerebelo, levando à necrose hemorrágica do pedúnculo cerebral comprimido. Além disso, o tronco encefálico como um todo ele é empurrado de cima para baixo. Esse deslocamento céfalo-caudal pode levar a estiramento dos vasos que nutrem, especialmente partes do mesencéfalo e da ponte, levando à necrose hemorrágica dessas estruturas. Esse corte frontal do cérebro ilustra bem uma hérnia parahipocampal. Desse lado aqui é o giro parahipocampal normal, que está o uncus do lado normal, e aqui à esquerda uma hérnia parahipocampal, particularmente da sua porção anteromedial, que é o uncus. O uncus está herniado, comparado com o outro lado, ele está mais deslocado para baixo, portanto ele fez o movimento céfalo-caudal, e essa marca é a impressão deixada pela margem livre do buraco da tenda do cerebelo quando o giro se hernia. Agora é uma vista inferior do cérebro, mostrando o uncus e o giro parahipocampal do lado normal, não herniado, e aqui à direita, do lado direito do cérebro, que eu estou dizendo, a gente vê uma hérnia do uncus. Então o uncus está deslocado de cima para baixo, ele fez um deslocamento céfalo-caudal, portanto se projetou na fossa posterior, através do buraco da tenda do cerebelo, e aqui é a marca deixada pela borda livre do buraco da tenda do cerebelo. E a gente percebe ainda nessa imagem a compressão do pedúnculo cerebral pelo uncus herniado. Outro exemplo de hérnia do uncus, aqui do lado normal, a gente percebe o giro hipocampal e o uncus normais, e aqui o uncus herniado, uma hérnia maior que o exemplo anterior. Então o uncus está herniado, a gente vê a proximidade dele com o terceiro par craniano, com a artéria cerebral posterior e o pedúnculo cerebral. E aqui a marca deixada pela margem livre do buraco da tenda do cerebelo. Outro exemplo de hérnia do uncus, aqui à esquerda do cérebro, é o uncus normal, e do lado direito o uncus herniado.
a impressão deixada pela margem livre do buraco da tenda, e a gente percebe já uma das consequências da hérnia do uncus. Ele pode provocar uma compressão e mesmo abaulamento do nervo óculo-motor, que sai justamente aqui entre as artérias cerebrais posterior e a artéria cerebelar superior. Então, essa compressão do nervo óculo-motor pode resultar em uma pupila fixa, é a chamada midríase paralítica. Por quê? As fibras parasimpáticas que saem do núcleo terceiro par craniano, elas passam na parte periférica desse nervo e vão até o gânglio ciliar, onde fazem sinapse, e daí saem fibras pós-ganglionares que vão então provocar a miose. Essa compressão dessas fibras parasimpáticas abole, portanto, o reflexo da miose e a pupila fica permanentemente dilatada, fixa. Um corte aqui do mesencéfalo para ilustrar uma outra hérnia do uncus. Aqui está o uncus do lado normal e aqui o uncus herniado. Portanto, ele está projetado de cima para baixo. Ele se insinuou na fossa posterior do crânio, através do buraco da tenda do cerebelo. A marca deixada pela margem livre do buraco da tenda do cerebelo, e a gente percebe a compressão mesencefálica exercida pelo uncus herniado. O mesencéfalo está achatado, deformado. Essa compressão, quando intensa, lesa a formação reticular situada aqui no tegmento mesencefálico, levando então à alteração da consciência, podendo chegar a coma. Outro exemplo de hérnia agora paripocampal. Do lado normal a gente vê o giro paripocampal na sua posição usual, e desse lado uma hérnia não apenas do uncus, mas de todo o giro paripocampal. A marca deixada pela margem livre do buraco da tenda e a compressão mesencefálica intensa. O mesencéfalo está deformado, achatado no sentido látero-lateral. A compressão foi tão grande que levou a uma compressão do aqueduto cerebral. Isso pode resultar em hidrocefalia montante, aí no terceiro ventrículo, os ventrículos laterais, aumentando mais ainda a pressão supratentorial, aumentando mais a herniação, quer dizer, cria-se um círculo vicioso. Outra hérnia do uncus, o uncus do lado normal, aqui o uncus do lado herniado, a marca deixada pela margem livre do buraco da tenda é repetitivo, mas apenas para fixar melhor as imagens. O uncus herniado levou a uma compressão mesencefálica muito acentuada, tanto é assim que o pedúnculo cerebral contralateral ao uncus herniado está com esses pontos hemorrágicos. Ocorreu uma necrose hemorrágica pela compressão, esmagamento do pedúnculo cerebral contra a margem livre da tenda do cerebelo. Como o trato córtico espinhal passa aqui, isso então pode resultar em uma hemiparesia do mesmo lado da lesão expansiva, porque esse pedúnculo cerebral aqui, o trato córtico espinhal que passa aqui, ele vai decussar embaixo, ao nível da pirâmide, e passar para o outro lado. Então o paciente vai ter um enfraquecimento muscular, uma rigidez extensora do mesmo lado da lesão expansiva, chamada hemiparesia paradoxal. A explicação é essa aqui. Além disso, aquele deslocamento céfalo-caudal do tronco encefálico pode levar a estiramento dos vasos que nutrem o mesencéfalo, especialmente a sua porção central, resultando em necrose ou hemorragia, chamadas hemorragias de Diré, na porção central do tegmento mesencefálico. Essas hemorragias estão bem próximas da formação reticular, que, uma vez lesado pela compressão, já explicado anteriormente, a própria hemorragia pode também adicionar um efeito lesivo na formação reticular do tegmento mesencefálico. É um corte do mesencéfalo para mostrar a hemorragia de Diré extensa, atingindo não apenas a porção central do tegmento, mas praticamente todo o tegmento mesencefálico nesses dois cortes. Então, aquela compressão da formação reticular pelo uncus herniado, que pode levar a alteração da consciência, inclusive coma, se isso não aconteceu até então, vai então acontecer pelas hemorragias aí situadas que lesam a formação reticular. Essas hemorragias de Diré podem se estender mais para baixo, na porção rostral da ponte, a gente vê hemorragias pequenas na base e no tegmento contínuos. A hérnia do uncus, conforme já foi explicado anteriormente, são imagens que estão sendo repetidas para mostrar que essa compressão da borda livre do buraco da tenda do cerebelo pode resultar em compressão dos vasos
que passam nesse nível, levando então à necrose e hemorragia da parte do giro parahipocampal herniada. É o que está sendo mostrado nessa imagem aqui. Há uma grande hérnia parahipocampal, o giro parahipocampal está todo esfacelado, com essa coloração mais escura, uma necrose e hemorragia, né, por essa compressão vascular exercida pela margem livre do buraco da tenda contra as artérias e veias que passam a esse nível. Além disso, o giro parahipocampal herniado comprimiu de uma maneira muito acentuada o terceiro par craniano do mesmo lado. Aqui está ele com essa cor escura por necrose e hemorragia. Isso é uma consequência mais rara, mas pode acontecer, essa necrose hemorrágica do terceiro par craniano. E aqui também tem uma consequência interessante. Esse paciente tinha uma variação anatômica, a artéria cerebral posterior do lado da hérnia se origina diretamente da carótida interna e há, portanto, um arqueamento do segmento inicial da artéria cerebral posterior pelo giro parahipocampal herniado. Então isso pode resultar, essa compressão da artéria cerebral posterior pode resultar em isquemia do lobo occipital nutrido por essa artéria. Aqui é um uncus do lado normal, não herniado, e aqui o uncus herniado, né? E a gente vê a proximidade dele com a artéria cerebral posterior. Então, o uncus herniado pode comprimir, como mostrado anteriormente e repetido aqui, pode então comprimir a artéria cerebral posterior, resultando em infarto vermelho hemorrágico. A gente vê o lobo occipital, o giro parahipocampal e o lobo occipital aqui mais para trás, está com esse aspecto vermelho escuro de infarto hemorrágico. Essa imagem então exemplifica um infarto recente hemorrágico do córtex occipital. Toda essa área mais escura, parda escura, é por necrose isquêmica e hemorrágica do córtex occipital pela compressão da artéria cerebral posterior, conforme já explicado. Outro exemplo de infarto hemorrágico recente do córtex occipital, às vezes atinge a área calcarina, levando a distúrbios visuais. E nesse caso, o paciente sobreviveu 1 a 2 semanas após o episódio de hipertensão intracraniana e herniação. Então a gente vê uma necrose cortical bilateral da porção médio-basal do lobo occipital. É uma necrose já em vias de organização. O córtex está mais fino comparado com o córtex normal aqui em cima, está com aspecto granuloso e com essa cor escura do sangramento. Então, necrose cortical em organização bilateral da região médio-basal do lobo occipital. Hérnia foraminal ou tonsilar. Então, o último tipo de hérnia que nós vamos tratar aqui é a hérnia das tonsilas cerebelares, também chamada de hérnia foraminal, porque as tonsilas herniam através do forame magno. Isso é uma dissecção anatômica no cadáver para mostrar a tenda do cerebelo. Aqui estaria o forame magno, a medula espinhal. Então, houve uma hérnia das tonsilas cerebelares da fossa posterior para dentro do canal vertebral. E aqui é a marca deixada pela borda livre do forame magno. É uma vista posterior de hérnia das tonsilas cerebelares. Então aqui é a marca deixada pela margem livre do forame magno e essa porção das tonsilas estão projetadas para dentro do canal vertebral. Então saíram da fossa posterior e passaram para dentro do canal vertebral. Para mostrar uma lesão expansiva infratentorial, em parte sólida, em parte cística, e a hérnia tonsilar dela resultante. O aumento da pressão na fossa posterior levou então a hérnia das tonsilas em direção ao canal vertebral. Essa imagem é uma vista inferior do encéfalo para mostrar uma hérnia das tonsilas cerebelares, a marca deixada pela margem livre do forame magno e a compressão bulbar exercida pela tonsila herniada. E essa compressão é tão intensa que leva a um achatamento do bulbo. É um detalhe da imagem anterior para mostrar a hérnia das tonsilas cerebelares, a marca deixada pela margem livre do forame magno e a compressão do bulbo pelas tonsilas herniadas. Essa compressão bulbar pode resultar em arritmias respiratórias, apneia e eventualmente hipóxia. Outro exemplo de hérnia das tonsilas,
uma grande hérnia, maior do que as anteriores, provavelmente um forame magno maior. Existe variação anatômica do diâmetro do forame magno, assim como para o buraco da tenda do cerebelo. Então isso permitiu a passagem de uma parte maior do cerebelo, tem tonsila e parte inclusive dos hemisférios cerebelares, a marca deixada pela borda livre do forame magno e a compressão do bulbo. O bulbo está mais achatado do que o normal. Aqui para mostrar duas referências básicas para a síndrome de hipertensão intracraniana. A primeira retirada de um clássico da neuropatologia, o livro do Greenfield, a sua 7ª edição publicada em 2002. E aqui um capítulo no qual nós somos um dos autores, publicado no livro de patologia do professor Bolholo, na sua 6ª edição em 2000, no ano de 2000.